Olá, queridos, paz de Cristo a todos, todos os cansados, exaustos, esgotados. Sobre isso que a palavra de hoje vem falar, dessa semana vem falar pra gente, né? Você não precisa ficar esgotado, amém? Espírito Santo, que seja tu neste lugar, que seja tu a falar e não eu, a tua vontade e não a minha. Em nome de Jesus, amém. Então, 24 de novembro hoje, amanhã é dia 25, né? Um mês pro Natal, final de ano chegando, e aí? Natal chegando e o que você fez? O que a gente fez, né? O que a gente tem feito? Se sobrecarregado, né? Se esgotado, se estressado de tanta coisa que a gente inventa para fazer, não é verdade? E o que esse esgotamento traz pra gente, né? Traz para algumas pessoas doenças. Sim, esgotamento traz doenças, né? Traz irritabilidade, traz insônia, né? Traz problemas aí no intestino, inúmeras coisas ele traz. E ele traz também até uma amargura, um sentimento ruim, quando a gente vê outras pessoas sendo abençoadas, ou outras pessoas conquistando aquilo que elas têm conquistado, né? Às vezes a gente se enche de coisa para fazer e não consegue dar conta de nada. Aí às vezes a gente vê uma pessoa conquistando alguma coisa e a gente se frustra, né? Se frustra com a gente mesmo, fica não muito contente, né? Com a bênção, com a conquista daquela pessoa. E isso acaba com a gente, acaba com a gente. E o que Deus pede pra gente fazer? Ele pede pra gente descansar. Sim, ele pede pra gente descansar. Ele criou o mundo em 6 dias e descansou no sétimo, né? Ele deixou o sábado, dia de descanso pra gente, né? Algumas pessoas o seu sábado são domingo, algumas pessoas o seu sábado são algum dia na semana, né? Cada um aí tem a sua folga. Mas a gente inventa tanta coisa para fazer que a gente se culpa de descansar, né? A gente se sente mal. Ah, vou tirar uma sonequinha, vou tirar o dia hoje para descanso, vou tirar o dia hoje para passear com a minha família, vou tirar o dia hoje para fazer nada, né? A gente se culpa, porque a gente se enche de tanta coisa para fazer que a gente se sente mal se a gente parar. Mas não, Deus diz pra gente descansar, sim, né? Ele descansou no sétimo dia, não porque ele precisava, mas já para deixar como exemplo pra gente, né? Em Êxodo 23, do 10 em diante, fala sobre o ano sabático e o sábado, né? Que Deus deixou esse tempo para a gente descansar. O ano sabático, o que é? Né? O sábado é o sétimo dia na semana, né? Um dia de descanso. E o ano sabático é que na época ali dos judeus, dos israelitas, muitos dependiam da lavoura, né? Da terra, das plantações. Então eles produziam durante 6 anos consecutivos, um ano atrás do outro, e no sétimo ano eles descansavam. Esse era o ano sabático, ou também chamado Shemitah, se eu não me engano, Shemitah é o nome também desse ano. Então, esse sétimo ano era o ano de descanso. Quem que descansava? A terra descansava, né, para recuperar seus minerais. Os animais que trabalhavam também descansavam, as pessoas, né, descansavam, inclusive os escravos e os estrangeiros, né, aqueles que trabalhavam ali para os seus senhores. Hoje a gente não tem mais escravo, né, a gente não tem. Mas o que eu vejo nesse escravo aqui que me ressalta aqui na mente? A gente se torna escravo da gente mesmo, né? A gente quer dar conta de tanta coisa, a gente inventa tanta coisa para fazer, a gente quer se desdobrar em tarefas, né? E a gente não dá conta de quase nada, a gente se torna escravo da gente mesmo, né? Então, o que a gente tem que fazer? Além de, né, se permitir descansar, né? Se permitir repousar, tirar um tempo de pausa e de descanso, a gente tem que definir as nossas prioridades, né? Deus pede pra gente isso também, definir as nossas prioridades. Porque tem um versículo lindo que fala sobre isso também, que diz: onde estiverem as suas riquezas, onde estiver o seu tesouro, estará ali também o seu coração, né? O que você mais tem pensado, né? Aquilo que você acorda e dorme pensando, quando você está fazendo alguma coisa ali mais tranquilo, quando você está tomando banho, o que mais vem à sua mente, né? É aquilo que está tomando, né?
o maior desejo do seu coração. E o que será que tem sido isso? Coisas boas, coisas ruins? O que será que tem sido esse seu tesouro, esse seu maior desejo, né? Muitas vezes a gente não quer tirar tempo para analisar o que a gente tem feito, o que a gente tem que fazer, se isso realmente é importante ou não, né? Do que ficar só sentindo de coisas para fazer e não limitar, não dar prioridades, né? Às vezes a gente quer uma resposta de Deus, quer um milagre, quer uma provisão, mas a gente não quer tirar tempo, a gente não quer tirar tempo para Deus e tempo para descansar e botar o nosso raciocínio, nosso pensamento em ordem, e não quer tirar tempo para fazer aquilo que Deus pede para a gente fazer. Às vezes a gente quer muito o nosso eu, né? O mundo hoje fala muito do nosso eu, né? E Deus pede pra gente descansar nele, colocar o reino dele, né? Também tá em Mateus aqui em seguida do coração. Coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ele dará a vocês todas essas coisas. O Pai Celeste sabe muito bem o que vocês precisam, então Deus sabe do que a gente precisa. A gente tem que colocar o reino de Deus, colocar Deus sobre todas as coisas, Deus que seja o nosso maior desejo do nosso coração, fazer a vontade de Deus, porque Ele sabe da nossa necessidade, Ele sabe do que a gente precisa e Ele vai dar tudo que a gente precisa, né? Também tem um versículo lindo que fala das aves do céu. As aves são sustentadas, as flores nos campos nascem, crescem, tudo sobre, né, o cuidado de Deus. Ninguém passa necessidade. E a gente se aflige tanto, se preocupa tanto, né? Enche a nossa vida de coisa para fazer e chega a ficar doente, de tão ruim que a gente fica, né? Então, em vez da gente ficar esgotado aí, vamos limitar mais, priorizar mais, né? Um fato importante também que eu tenho visto nessa semana nos devocionais é o saber dizer não, né? Às vezes a gente não conhece a nossa própria vontade, vai muito pela vontade do outro, né? A gente quer agradar demais as outras pessoas, assumir tarefas demais e a gente acaba dando liberdade para a pessoa, né? Dizendo sim para algo que a gente não quer e a gente perde a nossa liberdade, perde a nossa vontade. Aí depois a gente fica encacucando, por que eu fui dizer sim, né? Por que eu fui assumir tal compromisso, né? Então, dê liberdade para o Espírito Santo te direcionar, que o seu sim seja o sim, né? Direcionar o seu sim e direcionar o seu não, né? Não se vicie na aprovação de Deus, né? Se vicie, procure agradar ao que Deus, procure agradar a Deus, né? E não agradar as pessoas, porque a gente não vai agradar ninguém. Não vai agradar ninguém, não. A gente vai agradar alguém, algumas pessoas, mas nem sempre a gente vai agradar todo mundo, né? Dizendo o nosso sim. Porque às vezes a gente quer uma aprovação, mas quando é para uma pessoa fazer, depois a gente às vezes, me perdi aqui, às vezes a gente quer dizer um sim, esperando depois algo bom também daquela pessoa. E nem sempre a pessoa vai responder como a gente quer. Então, Deus não nos frustra, as pessoas sim, mas Deus não nos frustra. Então, se preocupe aí na direção de Deus, na direção do Espírito Santo para a sua vida. Amém?